Meus irmãos, graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, por favor. Queria muito agradecer a Deus pela vida de vocês, Mateus, Nathalie, do pastor William. Alegria tê-lo aqui. Tudo bem, pastor? Então tá ótimo. Lucas 1, no versículo 26. Hoje eu queria discorrer um tema que é o jeito humano de ver Deus agir sobrenaturalmente, tá bem? O jeito humano de ver Deus agir sobrenaturalmente. Versículo 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficará grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Gente, Maria recebe a maior de todas as promessas que Deus havia feito. Que ela daria à luz ao Salvador que Deus havia prometido pelos profetas há tantos anos atrás. Ela seria, como o próprio texto diz, favorecida, agraciada por trazer ao mundo Jesus Cristo. Como diz ali em Mateus 1, 26, vai dizer assim, ó: vejam, a virgem está grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que é Deus conosco. O que acontece aqui com essa promessa? Jesus se veste da mesma roupa que nós, pele e osso, para viver uma experiência tão igual a nossa, uma experiência humana. Ele se tornaria um de nós. Mas tente imaginar Maria. Ela recebe a maior de todas as promessas. E se fosse comigo, e talvez com você, você pensaria assim: poxa, eu recebi a maior de todas as promessas, então quer dizer que Deus vai cuidar de todos os detalhes de maneira sobrenatural. Ou seja, eu não vou precisar de fazer tantas coisas, as coisas facilitarão, Deus providenciará os melhores meios, os melhores recursos. Afinal, é o Filho de Deus que virá ao mundo. Nós vamos olhar para a história de Jesus e perceber sua experiência humana. Então eu vou discorrer um pouquinho a história dele, vou citando os textos, depois, se você precisar, eu te passo. Mas tudo começa em Mateus 1 e Lucas 1, que eles registram a genealogia de Jesus. Tanto que Mateus 1 começa dizendo assim: livro da genealogia de Jesus. O que Mateus está dizendo para nós? De alguma forma está dizendo: eu quero apresentar ele a vocês. O que eram genealogias antigamente? Talvez nós não temos a compreensão do que seria genealogia, porque nós achamos genealogias desinteressantes. Nós não queremos ler aquele punhado de nome assim: fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, e vai seguindo de pai para filho primogênito. Quando nós chegamos principalmente nos livros lá do Antigo Testamento, como Crônicas, nós queremos pular, porque são tantos nomes, a gente fala: poxa, isso aí não tem tanto sentido. Mas para o povo judeu, o povo da época, a genealogia era algo muito importante e de um valor inestimável. Era como se fosse um currículo. Você já fez um currículo? Como que são os currículos hoje?
Os currículos são totalmente individuais, pessoal. Você diz assim, eu sou o Igor, dou os meus dados e diz, eu fui formado em tais coisas, eu tenho experiência em tais áreas e eu trabalhei em tais lugares. Assim é um currículo. Se você conversar com pessoas que trabalham no RH de uma empresa, elas acham muito interessante, porque ninguém coloca no seu currículo alguma coisa assim, ó, eu fui dispensado de uma empresa porque eu tomei uma decisão errada, por justa causa, ou eu sou nervoso, mal-humorado no meu trabalho, então eu não sou uma pessoa legal. Pelo contrário, todo mundo que coloca as coisas no seu currículo, as informações ali, procura impressionar aquela pessoa que vai ler. Então nos currículos que as pessoas pegam no RH, você não vai achar ninguém colocando coisas contrárias. E a genealogia eram os currículos antigamente. Você dizia os seus antecedentes, quem você pertencia, e as pessoas deduziam se você era gente boa ou você não era gente boa. Então a genealogia era uma forma de Jesus dizer, esse sou eu. Então Mateus e Lucas faz questão de começar pela genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus é totalmente diferente de todas as genealogias da época, porque na sua genealogia aparecem nomes que todo mundo faria questão de não mencionar ou de riscar da sua história, como Tamar, como Raabe, como Ruth e como aquela que tinha sido mulher de Urias. Todas essas pessoas têm suas histórias pessoais. Por exemplo, Tamar. Quem foi Tamar? Ela se vestiu de prostituta e deitou com seu sogro Judá e concebeu um filho, cometendo um dos piores pecados, mais grotesco e penitentes pecados pela lei, que era o incesto. Depois nós encontramos Raabe, uma prostituta que abrigou os espias, mas ela se dedicava à vida de uma prostituta. Ruth, uma moabita de um povo impuro, que eles não podiam ir ao templo, congregar e servir ao Senhor. E ainda mais fazer parte da genealogia de Jesus. Agora chega aquela que tinha sido mulher de Urias, nós lembramos de Davi. Aí você fala, poxa, alguém que vai salvar a história, os antecedentes, alguém que todo mundo queria vir dessa genealogia, o grande rei de Israel. Mas notem bem, não fala o nome dela, fala o relato da história. Porque nós sabemos, pela luz das Sagradas Escrituras, que Davi cometeu o mais trágico pecado, manchando a história dos reis de Israel. Ele adulterou com Batseba e planejou o suicídio de Urias, um dos homens mais leais a ele, pertencendo aos guerreiros, aos valentes de Davi. Então ele desejou ela, ele se deitou com ela, ele planejou a morte do seu marido e ele depois casou-se com ela, gerando um filho. No tempo que Jesus nasce, o rei que está no trono é Herodes. E ele havia mandado destruir toda a sua árvore ou os seus registros genealógicos, porque ele não queria que ele fosse comparado com ninguém. E ele não queria também que os seus antecedentes fossem comparados com os antecedentes de outras pessoas de algum rei. Era uma tentativa totalmente megalomaníaca ou mundana de provar que ele era o rei de verdade, o grande rei de uma linhagem perfeita, que tinha tudo para seguir um reinado perfeito. Era comum os reis da época apagarem dos seus registros genealógicos pessoas imperfeitas, de um passado trágico, gente complicada. Eles apagavam, porque eles queriam mostrar para as pessoas assim, olha, aqui está o meu currículo, perfeito. Mas a genealogia de Jesus mostra para nós a realidade mais humana que nós podemos perceber, sabe por quê? Porque existem histórias e pessoas complicadas e ele não faz questão de escondê-la, nenhuma delas. Ele mostra que isso é tão real. Todas elas estão ali e ele não esquivou. Ele veio ao mundo por meio de gente imperfeitas, com passados talvez trágicos. Talvez isso para nós é um alento, porque se nós sentarmos e conversarmos, eu perguntar quem é você, quem é a sua família, de onde você veio, você vai perceber que eu e você somos tão parecidos com Jesus, que a nossa família, ou talvez a nossa história, o nosso passado, não é nada agradável, não é tão desejável, e nós não daríamos um currículo perfeito para Deus nos amar e contar com a gente para o servi-lo. E o que isso muda ao saber a genealogia de Jesus? É que não importa que família que você veio, não importa o que você fez, não importa o seu passado, nem tampouco o seu pecado. Se você se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
decidindo viver agora a história de Deus, sabe o que Deus faz? Deus começa algo novo a partir de você, porque Ele vai colocar você agora dentro da história dEle, e você vai começar a viver agora aquilo que Ele é, através de você. Jesus põe um ponto final em toda maldição, em todo passado, em todo pecado, em toda história frustrada. A partir dele sempre começará algo novo. Porque de alguma forma você nunca poderá alegar, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe a minha família, você não conhece a minha história, quem foi meu pai, quem foi minha mãe e o meu passado. Não importa, eu lembro de uma frase do pastor Ernesto Tonini, um dos nossos fundadores da Batista Nacional, ele dizia assim, ó, não importa se o ninho é de palha, se o ovo é de águia. O que ele está querendo dizer, não importa o seu passado, as suas coisas, se Deus colocou em você a essência dele, a história dele, é algo que tem totalmente valor. Nós agora fazemos parte da história de Deus. Daí o que acontece? A estrela de Jacó aparece no céu, os magos vêm do Oriente, e eles vão procurar o rei que havia nascido, como a estrela anunciou. E onde eles vão procurar o rei? O evangelho diz que eles vão no palácio, obviamente, porque eles acreditavam que nasceria um rei tão parecido com os outros reis, que tinha um trono, que tinha um palácio, nasceria na recantada Jerusalém, ali com beleza, formosura, glamour e todos os aparatos reais. Mas ao chegar lá e perguntar para Herodes, o rei, onde está o recém-nascido rei? Herodes falou, peraí, o rei que está aqui sou eu, onde tem outro rei? Não tem outro rei aqui não. Eles foram procurar no lugar errado, com a expectativa errada, porque o rei de verdade que havia nascido não estava naquele lugar. Ele estava numa pequenina cidade chamada Belém, no fundo de uma estalagem, cercado de animais, fenos e deitado numa pequena manjedoura. Ali estava o rei. E talvez, quando nós olhamos, e se nós voltarmos agora para a história de Maria, como que é o nascimento de Jesus? Lembra que Maria recebeu a maior de todas as promessas, que dela nasceria o Salvador, e eu fico pensando que ela deve ter imaginado, agora as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, como talvez eu e você pensaríamos, se Deus fez uma promessa, e talvez é uma grande promessa, a maior de todas as promessas, Deus vai contribuir da melhor forma para que coisas sobrenaturais aconteçam, e tudo isso venha acontecer de maneira favorável. Bom, a Bíblia diz que era necessário Jesus nascer em Belém, para que se cumpriu o que o profeta Miqueias e tantos outros profetas disseram. Em Miqueias capítulo 5 vai dizer, no versículo 2, e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Salvador do mundo. Essa foi a promessa, ali em Belém, era necessário Jesus nascer em Belém. Mas como isso vai acontecer? Você diz, poxa, José e Maria sabiam que Jesus tinha que nascer em Belém, e eles foram para Belém. Maria estava grávida, na hora que ela percebeu que sua barriga estava grande, ela estava prestes a ter a luz, vamos para Belém, porque é necessário nascer em Belém. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo o relato de Lucas, capítulo 2, o rei da parte de Belém, que era César, convoca um recenseamento. Sabe, o nosso governo recentemente convocou a biometria, e você tinha que cadastrar na sua cidade natural, local. Então José é de Belém, eles estão vivendo em Nazaré. Então eles têm que ir para Belém para cadastrar. Entre Nazaré, onde eles estão vivendo, a Belém, tem 130 quilômetros. Uma boa viagem. Imagine para uma mulher que está prestes a dar a luz, porque o texto diz que quando Maria já chega em Belém, ela dá a luz. Aí você fala, se as mulheres, quem já aqui teve a experiência de ser mãe, mas é nítido, nos últimos dias da gravidez, se você convidar a mulher para ir num lugar, é lógico que ela não vai querer ir. Ele vai fazer uma viagem de 130 quilômetros para fazer um recadastramento e etc., passar por uma burocracia. Você não levaria a sua esposa de carro e em cima de uma moto, andando 130 quilômetros. Você fala, opa, já é quase absurdo. Agora tente imaginar andar 130 quilômetros em cima de um lombo de um jumento. Aquele repetido galope. As mulheres que estão grávidas ficam com enjoo, né? Imagina o repetido galope de 130 quilômetros para uma mulher que está prestes a dar a luz. Talvez Maria devia pensar, Senhor Deus, o Senhor poderia facilitar essas coisas. Tudo bem, ela chega em Belém, a cidade está tomada, porque ela era pequena, todo mundo chegou para recadastrar, procurou hospedagem, não havia nenhum lugar, sobrou apenas uma estalagem no fundo de uma pequena casa, onde ficavam os animais, os fenos guardados para que o orvalho nem a chuva molhasse, e alguns animais ficavam ali, e ali eles improvisaram um lugar para eles se abrigarem. A Bíblia não diz isso, porque a Bíblia ela capta a história central.
a cena central. Mas há muita coisa que acontece durante isso. Por exemplo, não fala o que aconteceu, mas Maria chegou e já foi dar à luz. Então tente imaginar o que acontece para que ela venha a dar à luz. Ela deve ter chegado, tido as contrações, chamado José, eu estou tendo as contrações. Não havia ali uma parteira pronta, não havia um berço pronto, não havia um lugarzinho para dar um banho no bebê, não havia nada. Hoje, por exemplo, eu e Camila, estamos no nosso 3º ano de casamento, nós estamos planejando ter filho, e nós pagamos um plano na tentativa de eliminar qualquer frustração. Mas você imagina agora José com Maria, e agora eles estão ali, José sai igual doido, correndo atrás de uma parteira, trazendo alguém, pegando lençóis. O menino nasce e aí fala, onde nós vamos pôr ele? Aí ele pega um bebedouro, um comedouro pequeno dos animais, coloca feno, cobre com lençol e coloca o menino ali. Então a manjedoura que embala o Salvador do mundo, ela foi toda improvisada. Gente, que experiência humana é essa, tão natural, tão normal, que parece que não está nos cálculos divinos e nem tão somente num roteiro sobrenatural. Tudo isso está acontecendo com a história de Jesus. Mas por quê? Porque Jesus veio não para viver a condição dele, mas para viver a nossa condição. E era ele que estava no ventre também ali por 130 quilômetros, correndo o risco de tantas coisas, tendo que ir para uma cidade, longe. Aí você pode dizer, Deus poderia ter feito as coisas mais fácil, especial. Lógico, Deus poderia ter livrado de tudo isso, mas Deus não livrou. Como muitas vezes Deus não nos livra de muitas coisas. Porque é exatamente nesses intervalos, nessas viradas de páginas tão normais, tão naturais da nossa vida, que acontecem coisas sobrenaturais conosco. E algo sempre, se é Deus que dirige a nossa história. Independente desses momentos tão normais e tão humanos, se o nosso Deus dirige a nossa história, certamente coisas especiais podem acontecer. José e Maria então chegam e acontece então o nascimento de Jesus. Quando o anjo anunciou que Maria traria a luz ao Salvador, qual foi a resposta dela? Às vezes nós perguntamos, Deus, como o Senhor vai fazer isso? Ou vai ser do meio fácil, mas qual que foi a resposta dela? Ela falou, Senhor, sou tua serva, que se cumpra em mim tudo o que foi dito. E quando ele chega em Belém, nós sabemos que não havia um lugar para receber ele. Quantas portas se fecharam para Maria e José? Aqui não há lugar, aqui não há vaga, aqui não há lugar. A não ser improvisaram numa estalagem ali, que talvez era algo que as pessoas que peregrinavam podiam usar. O que eu aprendo com isso também? O próprio texto da profecia diz assim, Belém, você é pequena, para figurar entre as milhares de Judá, mas você foi escolhida. Só que quando Jesus chega nessa cidade, não havia uma estalagem para ele. Provando para nós que muitas vezes não haverá um lugar para aqueles que confiam em Jesus. Não haverá uma estalagem para a gente. Às vezes nós não encaixaremos no padrão do mundo. Às vezes nós não seremos recebidos, aceitos e acolhidos, por pertencermos à história de Deus, mas a nossa história se encaixa precisamente na história de Deus. E a pergunta mais importante dessa noite é, você tem um lugar para Cristo na sua vida? Se Cristo nascer na sua história, dentro de você, se houver um lugar para você, como não há muitos lugares para Cristo nesse mundo, nos corações, mas se houver um lugar para Cristo no seu coração, coisas sobrenaturais podem acontecer. É Ele que dirige a nossa história. Nós poderíamos citar outros momentos, como Herodes descobre que os magos voltaram por outro caminho, não trouxeram a notícia do Salvador, e ele mata as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus precisa correr para o Egito, a nação que mais oprimiu o povo. Aí depois ele retorna, já na sua adolescência, para viver em Nazaré. A Bíblia fala muito do nascimento de Jesus, e depois já dá um salto lá para o seu batismo. Poucas coisas falam entre o nascimento e o batismo de Jesus, que dá praticamente 30 anos. Mas muitas coisas aconteceram. Experiências normais. E ele retorna para Nazaré, para ser reconhecido como Jesus de Nazaré. E ele é batizado no Jordão por João. E a Bíblia diz que o Espírito agora impele ele, se apodera de Jesus. E ele é imediatamente dirigido para o deserto para ser tentado. E ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, então o tentador aparece.
E ele faz 3 propostas para Jesus, como Mateus 4 e Lucas 4 registra essa tentação. Transforma essas pedras em pães, salte do pináculo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Jesus dá 3 respostas à tentativa ou às tentações de Satanás. Nem só de pão virá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, e somente ao Senhor Deus adorarás, e a Ele prestará culto. É um momento decisivo, talvez o momento mais decisivo da vida de Jesus, porque é o primeiro embate que ele tem com Satanás, real. Se ele perdesse, não era uma derrota apenas, 1-0 para Satanás, não era isso. A derrota dele seria a derrota do plano eterno de Deus, a derrota nossa, isso seria acreditado também na nossa conta. Então imagine um momento tão decisivo quanto aquele. Nós devemos pensar, Deus vai agir de modo sobrenatural nesse momento. Mas o que acontece? Nós vemos a voz de Satanás ali, fazendo a tentação. Nós vemos a resposta de Jesus. A pergunta é, onde está a voz de Deus no momento mais decisivo da vida de Jesus? Será que Deus está em silêncio ou parece que Ele não está naquele momento? Mas a resposta para essa pergunta é, a voz de Deus está nas respostas que Jesus dá para Satanás. Porque as 3 vezes ele cita a palavra de Deus, Deuteronômio 8:13, Deuteronômio 6:16, Deuteronômio 6:13. Por que ele cita Deuteronômio? Porque ele concentra toda a lei, que era o que Deus esperava de nós, para que nós pudéssemos viver. Às vezes Deus não vai criar um ambiente sobrenatural para nós, como aconteceu na tentação. Às vezes você não ouvia a voz de Deus dizer, agora você tem que fazer isso, Igor. A resposta sua é essa, Igor. Não. Às vezes é um momento de tentação, como acontece conosco, nos momentos mais normais, no nosso dia a dia, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nos momentos de lazeres, acontece uma tentação, de repente vem uma prova e a gente fala, o que eu devo fazer? Deus, talvez Jesus poderia falar, Senhor, me fala o que eu preciso fazer, mas Jesus já sabia. Era necessário uma obediência na direção da vontade de Deus, e Jesus sabia que a palavra de Deus é a voz dele, e ele decide responder a palavra, e não acontece nada de sobrenatural, no meio da tentação. Mas quando Jesus vence o tentador, acontece algo sobrenatural. Porque no versículo 11 de Mateus 4 diz assim, que Satanás o deixou e vieram os anjos e serviram a Jesus. Então notem, enquanto o processo pode ser muitas vezes natural, normal, mas o resultado é sobrenatural. Viver essas coisas com o nosso Deus. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, João 2. O que para nós seria uma confraternização do trabalho, um happy hour com os nossos amigos, um churrasco com a família, convites nós recebemos para confraternizar e celebrar com as pessoas. Mas ele ali numa experiência normal, acaba o vinho, ele realiza o primeiro milagre. Outros milagres também de Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes, Jesus está anunciando a palavra de Deus, e de repente ele não percebe a hora, ela se avança, já está chegando a noite, e os discípulos falam, Senhor, manda essas pessoas embora, porque não tem o que comer, não tem onde comprar. Não estava marcado na agenda de Jesus que ia passar por isso. Mas ele falou assim, não, o que nós temos aqui? Recolhe entre as pessoas 5 pães e 2 peixes, que um jovem, que era sua comida diária, não conseguiu nem parar de ouvir Jesus para fazer a sua refeição. E ele fala, eu decido compartilhar, se for útil. Experiências normais, mas de repente Jesus pega o pão, dá graças ao Pai e reparte. E começa a acontecer coisas sobrenaturais. Nós poderíamos falar de outros milagres, mas cada milagre revela a necessidade mais humana que cada pessoa precisava. Por exemplo, um leproso à beira do caminho, um cego ali, um homem paralítico numa maca, uma pesca frustrada. As 2 ressurreições que Jesus realiza, com Lázaro, irmãos de Marta e Maria, e a filha de Jairo, o líder da sinagoga, mostra para nós algo que nós podemos chamar a atenção. O que? O imprevisto. Por exemplo, as irmãs mandam ali em João 10, se eu não me engano, mensagem de Jesus dizendo, o seu amigo a quem tanto ama está doente. Mas Jesus ainda prolongou 4 dias. Ele morre, já está sepultado, Jesus chega, e ela diz, Senhor, já é tarde. Jesus falou, algumas coisas aconteceram. Agora, mas Jesus sabia que ele ia ressuscitar. E o que eu acho mais louco em tudo isso é, imagine se Deus falasse para você, olha, você vai no velório agora e eu vou usar você para ressuscitar o morto. Aquele morto lá vai ressuscitar. Aí você chegaria lá, as pessoas chorando, e etc. Você choraria? Eu ficaria feliz, calma gente, fica tranquilo, nós vamos resolver isso aqui agora. Para com isso, está chorando por quê e tal. Mas diz que quando Jesus chegou e viu todo mundo chorando, sabe o que Jesus fez? Ele chorou também.
sabendo que ele ia ressuscitar aquele homem. E por que Jesus chorou? Porque essa talvez é a experiência mais humana de todos nós choramos. Mas porque Jesus decidiu compartilhar com eles aquele momento. Aí a Bíblia também diz que ali em Marcos 5 vai registrar o momento que Jesus desce do barco e Jairo nem espera ele descer e se prostra aos pés dele: Senhor, por favor, socorre a minha filha que está morrendo. Jesus diz: tudo bem, vamos. E Jairo aperta os passos na tentativa de chegar lá e a menina estar viva. Só que de repente, no meio do caminho, aparece uma mulher que coloca uma pausa em toda essa corrida frenética contra a vida, contra a morte. Uma mulher que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. Gente, isso não estava previsto por Jesus, que essa mulher pararia ele. Mas ela para. E Jesus também para a multidão e fala: calma, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, eu sentir. E aí os discípulos: Senhor, como assim? Todo mundo está tocando em você, nós estamos caminhando. Não, alguém me tocou. A mulher se levanta e diz: foi eu. E ele, ela achando porque ela era uma mulher impura, que ele ia difamá-la, maltratá-la, mas ele chama ela filha, amando e tratando ela carinhosamente, revelando ali talvez num encontro inusitado que às vezes acontece com a nossa vida, que alguém que precisa de uma ajuda, outro que pede socorro para nós, a gente: vamos parar, eu tenho compromisso. Jesus para, atende, e ela ali recebe a sua cura. Só que o que acontece? Mensageiros da casa de Jairo chegam e dizem: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, a sua filha já morreu. Tenta imaginar o coração de Jairo. Pode ser na experiência mais dolorida que o ser humano passa: sepultar um filho. Eu só vejo que o texto diz que Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Você já teve a experiência de sentir o medo da morte? Não sei se alguém teve essa experiência, sentir medo da morte. Não talvez com você. Por exemplo, eu já senti várias vezes quando meu pai ainda estava vivo. Várias vezes mesmo. Cristão, pastor, tinha uma vida com Deus. Mas pode dizer para você, a experiência mais humana que você vai viver. Parece que Deus não está ali. Parece que não houve nada. Parece que tudo é humano, tudo é natural. Tipo assim, Deus poderia, uma sarça ardente aparecer aqui, um anjo. Não acontece isso. Mas o que acontece? Acontece que você fica igual um relógio, um pêndulo. Você quer crer, mas você começa a duvidar. Você quer crer, mas você começa a duvidar. A experiência ali, e você sente aquilo sobre os seus ombros, sobre a sua vida. E é igualzinho esse momento a Jairo. Por quê? Jesus falou assim: Jairo, não tenha medo, apenas creia. E Jairo começa a mostrar para Jesus onde era a casa dele. E o silêncio de Jesus vai quebrar quando Jesus chega no quarto com a menina. Ao dizer para ela: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. E ele toma ela pelo braço e ela levanta e ele devolve ao seu pai. E a gente aprende que talvez nessas experiências tão humanas, nós vamos ver o nosso Deus divinamente se revelar em nós e através de nós. Porque se você permitir que Jesus, até mesmo nas suas experiências mais difíceis, doloridas, caminhar com você e tomar você pelo braço, chamar você pelo teu nome, Ele vai trazer algo novo, uma nova vida, uma porta vai se abrir, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu gosto muito da experiência do próprio Senhor Jesus na tentação, que ao final os anjos serviram. Coisa maravilhosa. E eu gosto muito das experiências do Mateus, que muitas vezes me fala sobre os anjos ministradores. Literalmente, é isso. Deus agindo talvez ali nas experiências mais humanas da nossa vida. Mas aí, de repente, Deus traz um alento no final. Por que é importante você saber o lado humano de Jesus? E aqui eu caminho para o final. Porque por alguns momentos da sua vida você pode pensar que a sua vida não faz sentido, que por talvez estar as coisas não dando tão certo e não indo bem, você fala: peraí, o que está acontecendo? Por você ser jovem, não tente contabilizar os não que você vai receber, as portas que vão se fechar, as dificuldades que você vai passar, as escolhas que você precisará fazer para seguir as promessas de Deus, o amor que você vai dedicar a alguém, que talvez não vai ser correspondido,
o chorar por alguém, sepultar as pessoas que talvez você mais ama, isso é real, é experiência de carne e osso, ela é humana. E Jesus passou por todas elas, e Jesus passou pela experiência mais cruel e mais humana que foi a cruz, e ele viveu e vivenciou ela e venceu. Por que ele venceu? E o que isso quer dizer para nós? Que ele deseja que eu e você também possamos viver todas essas experiências, mas permitindo que ele esteja ao nosso lado. Entre talvez as aulas suas, seja ela de humanas e exatas, e o seu TCC na faculdade. Entre você atender alguém no seu trabalho ou consertar algo. Entre o nascimento do seu filho, a sua primeira conquista, ou o sepultamento da pessoa que você tanto amava. Nesses momentos e nas experiências mais humanas, você vai perceber Deus ali agindo de maneira, cumprindo as promessas dele, e percebendo que, ainda que numa experiência tão humana, nós poderemos ver Deus agindo sobrenaturalmente. Nunca duvide que Deus está em Cristo Jesus com você 24 horas por dia, e não é apenas você vir ao culto e prestar esse momento de adoração, não, é em todo momento, em cada momento da sua vida. Quando você acorda, para onde você vai, o que você fala, como você vive, Deus está ali. E o meu propósito com essa mensagem é dizer para você exatamente isso, que Deus quer se manifestar através de você em todas as suas experiências, e não apenas como numa celebração tão maravilhosa quanto essa de hoje, nos 4 anos da família ideal. Não, mas é em todo momento, quando você sair, onde você for trabalhar, quando você estudar, nos seus amigos, em cada momento desse, em coisas imprevisíveis que acontecem, e em tantas outras, nós veremos Deus agir. E por que eu falei tudo isso? Antigamente, havia o tabernáculo, que é o templo, o altar e o sacrifício. Todos eles representavam, de uma maneira bem simples, a explicação, a adoração a Deus. O tabernáculo, o altar e o sacrifício representavam a adoração a Deus. O tabernáculo, ele representava literalmente a manifestação visível de Deus. Tanto que em João 1:14, quando diz assim, Jesus, o verbo se fez carne, a expressão ali é tabernaculou, que quer dizer, ele se tornou a expressão visível de Deus entre nós. E essas 3 coisas, o tabernáculo, o altar e o sacrifício, tudo isso está em você hoje. Por exemplo, quando Jesus ali em João 4 encontra com a mulher samaritana, ela faz aquela pergunta, os nossos pais adoravam no monte, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém no templo, mas onde é afinal o lugar que nós devemos adorar? Jesus falou assim, mulher, a hora vem, já chegou, porque está dizendo, eu estou inaugurando agora um novo templo literalmente, é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Que de repente nós nos tornamos o templo, em espírito e verdade, que Deus mudou o endereço, não é mais um lugar, não é simplesmente uma construção, mas é você. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20, Paulo vai dizer assim que nós somos o santuário do Espírito, a morada do Espírito, o altar onde Deus vai manifestar a sua glória. Em Romanos 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, mas dizem que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Gente, o templo se tornou nós, o altar nós, o sacrifício nós. Então, em cada momento da minha vida, é uma oportunidade de adoração a Deus. Não é simplesmente eu vir aqui ou ter os meus dias de domingo à igreja, ou meio de semana, os momentos que eu vou ter com a igreja. Não. Você faz parte de uma adoração contínua e permanente agora. E pode ser que nas experiências suas humanas, caminhando na rua, trabalhando, conversando, vivenciando, naquele lugar você pode estender um altar para Deus e se oferecer a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. E através dessas suas experiências humanas, do dia a dia, você ver Deus
se manifestar através de você e trazer ao mundo a glória dele de maneira visível, para que os homens, as pessoas sejam impactadas por meio da sua vida. Eu mostrei o lado humano de Jesus ao tabernacular, se tornar carne, mas ele mostrou visivelmente a manifestação de Deus. E ele diz que eu e você também devemos fazer isso, tornar visível a manifestação de Deus. E isso acontece em qualquer lugar, em ambientes desfavoráveis, em momentos que talvez nós não estávamos programados, mas naquele lugar você pode estender um altar a Deus e se oferecer como sacrifício e perceber que a glória dele virá se manifestando. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Senhor nosso Deus e Pai, olhar para a tua palavra e ver toda essa realidade de Jesus muito me anima, me encoraja a não desistir, porque às vezes, Deus, nós temos alguns tipos de desculpas, como: Deus, eu não senti nada, eu não vi nada, eu não sei, eu não tenho. Mas é exatamente nesses momentos, como foram nos momentos da vida de Jesus, que o Senhor manifestou a sua glória, e ela impactou o mundo. E eu sei, Deus, que o Senhor deseja nos usar nesse mundo, para nos tornarmos uma manifestação visível da tua presença. E eu peço, o Senhor, abra o entendimento desses jovens, o coração, para que eles possam dedicar em todo o tempo ao Senhor, e saber sim que no trabalho deles eles podem levantar um altar ao Senhor, e a sua glória ser visível ali. Que na faculdade, no relacionamento deles, nas amizades, Deus, no dia a dia, nos momentos mais difíceis, ali eles podem levantar um altar ao Senhor e se oferecer a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável, para que a Tua glória venha e receba, e o mundo veja a manifestação do Senhor. Eu rogo, Deus, para que através de nós o Senhor venha manifestar com uma mensagem de salvação a esse mundo, uma mensagem de amor e de serviço aos que necessitam, uma mensagem de cura àqueles que necessitam de cura. Nos envie para curar os enfermos, para libertar aqueles que estão oprimidos por ações malignas. Mas, Deus, para que em todos os lugares nós possamos levantar um altar para a sua glória, e as pessoas vejam a manifestação do Senhor. No nome de Jesus é o que eu te peço. Abençoe a juventude ideal, 4 anos, abençoe os próximos anos deles, e que eles vejam a manifestação sobrenatural do Senhor através deles, do trabalho deles, Deus, da semente que eles vão plantar e a colheita que eles terão, no nome de Jesus. Ao Mateus, a Nathalie, a liderança com eles, a todos esses jovens, dê estratégia, direção, confia a eles, Deus, sementes preciosas, e Deus também os ensine e os ajude a semear, mostrando sempre quando haverá a colheita. No nome de Jesus, te dou graças. Amém e amém.